Até onde alguém é capaz de ir para não perder a vida perfeita que sempre desejou? Becca Dean, uma sociopata traiçoeira e perigosa, finalmente se consagra como atriz renomada, mas a sua glória só brilha às custas da vida e da felicidade dos outros. Quando antigos amigos reaparecem, ainda presos à sua teia de manipulação, ela tem ajuda para alcançar o que quer, inclusive um romance impecável calculado para levá-la ao topo. Só que quanto mais alto ela sobe, mais escuro o caminho fica, e o império que construiu vira um campo minado prestes a explodir, com o retorno de vítimas do passado e novos obstáculos. Será que ela vai conseguir manter tudo sob controle? É o que você vai ver nesse vídeo, abreviando Dear Ex. Se a Becca Dean já era uma manipuladora nata na adolescência, agora, como atriz profissional, ela atingiu a maestria na arte de fingir. Em 3 anos de trabalho, o seu rosto já tomou conta de todos os outdoors do país inteiro, mas ainda não é suficiente. Ela quer dominar a indústria cinematográfica, quer alcançar o glamour e a segurança que nunca teve, e para isso acontecer, o próximo degrau da sua escada tem nome: Ho In-gun. A Dean já era apontada como estrela em ascensão graças ao seu talento diante das câmeras, mas bastou uma breve interação ao lado do fenômeno In-gun num festival de cinema para os holofotes brilharem mais fortes e as pessoas enlouquecerem, algumas de felicidade e outras de raiva. É o caso da Lina, uma atriz veterana que, além de pressentir algo assustadoramente sombrio no olhar da Dean, também odeia ver a novata ao lado do seu namorado, ou melhor, do seu ex-namorado. O In-gun não aguenta mais sustentar o relacionamento de fachada com a Lina só para manter a fama e fazer a empresa lucrar com campanhas publicitárias. Então, pela 100ª vez, pede que a CEO Miri oficialize o término porque não quer mais enganar os fãs nem a si mesmo. A mimada, entretanto, não aceita isso e, por detestar a Dean, decide pagar para ver o que acontece se brincar com o perigo. Para isso, a arrogante atormenta a novata, dificulta a filmagem e força a Dean regravar a mesma cena 20 vezes, por pura humilhação. Quem controla o piti da Lina é a CEO, lembrando que se ela não se comportar, tem informações comprometedoras sobre o caso dela de direção embriagada que podem destruir a sua carreira. Quando a assistente da Dean comenta que a Miri tem um dossiê completo com podres dos artistas e os usa para chantagem quando necessário, a Dean confirma que o jogo subiu de nível. Os seus inimigos passaram de estudantes ingênuos a cobras venenosas que também tramaram para chegar no topo. Só que uma coisa continua igual: a sociopatinha não tem medo de esmagar aqueles que rastejam no seu caminho e deixa esse aviso bem claro. Coincidentemente, sempre que surge um obstáculo, a mini equipe de Cavaleiros do Zodíaco reaparece para proteger a Dean. Um deles é o Jehu, que saiu da prisão e aproveita o trabalho de entregador para conferir de longe como ela está, com os mesmos olhos devotos e apaixonados de antes. O outro é o Jun-soo, que apesar de ter sido expulso da vida dela, é puxado de volta como se fosse atraído por um magnetismo inexplicável. Seguindo a vocação que já tem desde os tempos de escola, ele se torna um autor famoso, e os leitores do seu best-seller nem sonham que estão lendo a trágica história da atriz Becca Dean, porque é sobre isso que o Jun-soo escreve. A sua musa inspiradora o flagra assistindo a uma gravação de longe, mas o ignora como um desconhecido, diferente de 2 pessoas que não ignoram a cena: a mãe dele, que não tolera o fato do filho ainda estar preso a Dean, e a Lina, que ouve a discussão familiar e arruma um jeito de se aproximar do homem que tem uma conexão profunda com a sua rival. É assim que a Lina acaba participando de um podcast literário para promover a obra do Jun-soo e tenta seduzi-lo para descobrir algo que prejudique a Dean, quando na real, quem já caiu na armadilha foi ela. A gente pensou que a Dean estava em desvantagem quando chegou atrasada na invasão do escritório da CEO e se depara com a Lina já segurando os arquivos secretos. Parecia que tudo estava acabado quando a garota soberba manda que a Dean implore de joelhos e a estapeia com os papéis para não ver aqueles olhares afrontosos. Então, realmente parecia que a Lina tinha vencido. Mas não, porque não é só o Jun-soo quem está no estacionamento assistindo a cena em choque. A assistente também está e gravou
tudo. Pois é, meus amigos, a mente de titânio da Adin previu que isso aconteceria. Sabe por quê? Porque ela notou que a assistente estava sendo duas caras, trabalhando para Liná como uma espiã, e em troca de perdoá-la pela traição, a mandou registrar tudo. Desse jeito, o vídeo da agressão se torna sua carta na manga, porque na festa de aniversário da agência, que até o Jun Só foi convidado para constranger a Adin, a gravação é transmitida no telão, e a constrangida acaba sendo a Liná. Apesar da CEO reverter o choque dos convidados, mentindo que é tudo uma atuação para um filme, o recado da Adin foi passado com sucesso. Não adianta lutar contra quem sempre tá um passo à frente. Além de botar medo na rival, dizendo que vai acabar com a sua reputação se ela insistir em perturbar, a Adin também se movimenta numa jogada estratégica, ajudando o Wingan numa crise de ansiedade no meio da festa. Mas a noite não termina só em vitórias, porque um fantasma do passado retorna para assustá-la. Aquele policial corrupto que tentou prendê-la pela morte do pai reaparece disfarçado de garçom e não tá servindo só petiscos, como também servindo ameaças, prometendo destruir a vida da Adin, que nem ela destruiu a dele. E quando o cerco aperta, o que a Adin faz? Recorre aos seus escudos humanos, aparecendo na casa do Jun Só e o abraçando como se não tivesse o ignorado por anos. Mas no final das contas, nada disso importa, porque ela sabe que ele vai ceder aos seus encantos. Ele sempre cede. Mesmo que o machuque profundamente ouvir a Adin pedir ajuda para conquistar o engano, ele não tem forças para negar. Se isso garantir que ela encontre a paz de uma vida estável para curar aquela criança interior ferida, ele aceita se sacrificar e entregar a mulher que ama a outro homem. Outro fator que o acorrenta a Adin é a própria mãe, que continua tumultuando. Além da barraqueira ir na agência para fazer a caveira da Adin e convencer a CEO que a atriz é um monstro que não merece a vida boa que tem, ela também surta ao encontrar a diva só com as roupas do Jun Só quando vai na casa do filho extorquir dinheiro. Dentre tantos inimigos, a madrasta é a que menos ameaça a Adin e por isso é a mais útil. Ao permitir que a mulher a machuque só pro Jun Só ver, a Adin continua o mantendo preso em culpa e envolvido em emoções tóxicas. Ela nem precisa mais dar comandos. O próprio Jun Só se adianta e resolve o seu problema paralelo com o policial vingativo. Isso porque não foi só a Liná quem percebeu o clima tenso entre os dois e acionou um primo jornalista para apurar o passado da atriz. O Jun Só também notou a situação e desenrolou a própria investigação, unindo forças com ninguém menos que o Jeú. Acontece que, além de entregador, ele também faz bicos com um colega ex-detento, verificando antecedentes, e, ironicamente, é encarregado de sondar o policial. Ao grampear o celular do detetive e ouvir que o cara tá tramando expor o envolvimento da Adin num homicídio, o Jeú vai atrás do contratante da investigação, que é o Jun Só. E é assim que eles se reencontram. Já que o antigo conhecido de escola omite que a Adin estava mesmo envolvida na morte do pai, o Jeú só consegue se revoltar, né? Porque na visão dele parece que estão tentando injustiçá-la sem motivo. E aí ele decide ajudar. É isso que me faz sentir pena do Jeú, porque ele não sabe que a Adin é maluca. Ele pensa que ela tem um bom coração, que nem ele, que só quer ter uma vida normal e por isso faz tudo por ela. Ver como ele tenta contribuir financeiramente na criação do irmão que mora com a tia, mesmo que ninguém o queira por perto, me deixa muito triste. Então, assim, já é demais pra esse menino sofrer com a distância, sabe? E chorar de saudade enquanto observa o irmão que parece ter tomado, sei lá, 2 litros de biotônico Fontoura e espichado desse jeito fora do normal. Então, ele não merecia ficar à mercê da Adin pra se machucar ainda mais um dia. Mas fazer o quê, né? Já que não a conhece de verdade, a sua dedicação continua. Apesar dos dois protetores nunca terem se gostado, ambos idolatram a mesma mulher. Então, eles são maduros o suficiente para trabalharem juntos para protegê-la. Quando conseguem provas que a filha do ex-policial tá se drogando no exterior, usam isso como estratégia para ameaçá-lo a ficar quieto. E funciona. O ex-detetive recua e pede que o jornalista não cavuque a história da atriz porque é tudo mentira. Com o alvo controlado, o Jeú recebe quase que uma recompensa quando é convidado para a casa do Jun Só e lá revê a Adin depois de muitos anos. Ela surpreendentemente retribui o abraço caloroso do Jeú e logo os três estão numa dinâmica muito curiosa, porque conversam como se fossem velhos amigos, bebem cerveja e, pasmem, até dão risada juntos. É aqui que o Jun Só percebe como a extravagância desajeitada do Jeú é capaz de fazer a Adin sorrir verdadeiramente, algo muito raro que o Jun Só nunca consegue. Afinal, ele
é a lembrança física do passado traumático que ela quer esquecer. Então, se essa amizade aqui puder trazer um pouquinho de normalidade para a vida da Adin, o Jun-seo vai tolerar o Jae-woo. Pro coitado, isso é ótimo, porque ele se agarra a uma esperança muito simples. Se for útil para Adin, talvez ela o deixe caber num cantinho minúsculo da sua vida e ele já se contenta com isso. Agora, a Adin tem duas forças ao seu lado para ajudá-la no plano de namorar o Ingan e usar a fama dele de trampolim até garantir a sua posição na indústria. O cenário até parece favorável, afinal, os dois contracenam num filme romântico que faz a química transparecer. Mas atrás das câmeras, ele não é uma presa fácil. Apesar dos olhos da Adin serem os mais brilhantes e doces enquanto a agradece pelas dicas de atuação, o Ingan percebe uma ganância nela que o incomoda, porque um dia ele foi igual. O gatinho inocente conta que estreou como idol, mas a sua carreira só decolou quando o integrante mais popular do grupo passou mal, e mesmo podendo evitar isso porque ele sabia da alergia do colega, o Ingan escolheu se calar para ocupar o lugar principal e poder crescer. Até hoje, ele carrega a culpa que o afundou em depressão, transtorno do pânico e dependência alcoólica. Ele revela tudo isso na maior das boas intenções, para alertá-la a não usar golpes baixos, como aquele vídeo com a Alina, que ele sabe muito bem que foi obra da Adin, porque senão ela pode se arrepender mais tarde. Coitado, né? Se ele soubesse tudo de pior que ela já fez e tudo que tá planejando fazer, o Ingan nunca teria se aberto. Para ajudar a sua chefe, os cavaleiros entram em ação. O Jun-seo junta informações sobre o ator, como o fato dele ter sido criado pela avó, e o Jae-woo faz o trabalho arriscado de roubar o diário da senhora, para Adin estudar cada página e usar os dados sensíveis como estratégia de exploração. É assim que ela banca a jovem solitária e carente visitando o templo que a avó frequenta e até compra um apartamento para sua assistente no mesmo prédio da senhora, para aparecer como a vizinha gentil, atenciosa e amigável. Entretanto, isso perturba profundamente o Ingan. Por ele, o contato com a Adin teria terminado naqueles conselhos, mas vê-la perto da pessoa mais importante da sua vida o enfurece, porque, inteligente e um pouquinho paranoico, ele não acredita que tudo foi só uma coincidência. E olha, ele deveria ter se mantido forte e confiado nessas intuições. Mas quando a Adin forja lágrimas confessando que gosta dele e fica triste ao vê-lo sempre se isolando, ele vacila, porque é a mesma percepção que a avó tem, então deve ser verdade. Em casa, a Adin fica perversamente feliz pelo progresso do plano, e o Jun-seo se assusta só de imaginar o que vem por aí. Mas ele para? Não para, não. O próximo passo é forçar um encontro com um colega de banda que o Ingan pensa ter prejudicado, e lá ele descobre uma reviravolta. O parceiro assume que usou o incidente da alergia de propósito para abandonar a carreira que o sufocava, e aconselha que o amigo siga em frente sem se culpar. Em vez de ficar feliz, a primeira reação do Ingan é ficar bravo, tanto por ter passado anos se condenando, mas principalmente por saber que foi a Adin quem organizou o reencontro de paz. Mesmo que teoricamente tenha sido para ajudá-lo a superar um trauma, ser manipulado o deixa muito frustrado. A sua segunda reação é um pouco mais branda e racional, e depois de repensar o seu comportamento frio, decide se desculpar com a Adin, a convidando para jantar. E essa é a chance perfeita para a jogada final da manipuladora. O leal Jae-woo acata o pedido da chefe e simula um acidente de trânsito para atrasar o Ingan. Com o pneu furado, preso em burocracias pós-atropelamento e o celular derrubado no bueiro, o ator está 1 hora atrasado. Ele literalmente corre até a Adin e, ao vê-la preocupada esperando fora do restaurante fechado para não se desencontrarem, o Ingan fica comovido. A sedutora ainda o aquece com o próprio cachecol, um gesto carinhoso que para nós é claramente falso, mas que termina de fisgar o coração amolecido da vítima. Enquanto protagonizam um beijo de K-drama em público, do jeito que ela planejou, o Jun-seo se enfia numa briga para defender um papelão da Adin. Agora só lhe resta sofrer caído no meio da rua, destruído por ser um covarde que entregou a mulher problemática que ama nos braços de outro homem.
Como já era de se esperar, alguém vê aquela cena, e é o primo repórter da Lina. Apesar dele ameaçar prejudicar a Adin com um escândalo de namoro, a Diabólica propõe uma parceria. Ela se dispõe a ser a fonte exclusiva para ele soltar furos da sua vida amorosa, e assim os dois sairão beneficiados, porque esse é o tipo de fofoca que o público mais gosta de devorar. Inclusive, ela pode fornecer fotos bem melhores que o seu fotógrafo particular de Yehu tirou. Abusada, né? Abusada ainda por cima. É assim que o homem se vira contra a prima, que já não vinha o tratando bem, e deixa a internet positivamente empolvorosa com a matéria sobre o novo casal. A pior reação é da Lina, claro. E para dar um fim na chata, a Adin recorre ao seu pau-mandado preferido. Ou melhor, ao seu amigo, né? Desculpa. O Yehu põe toda a sua beleza nerd pra jogo num encontro com a empresária da Adin. E depois de seduzir a garota com charme e bebidas, ela revela que assumiu a culpa pela Lina ter dirigido bêbada anos atrás. Com a munição nas mãos, a Adin não hesita em vazar a confissão, piorando a reputação já decadente da rival e devastando a carreira dela. Agora, não adianta chorar, implorar, muito menos voltar pro ramo quando a poeira baixar. E depois de fazer a assistente de capanga involuntária, a Adin também a descarta, sob a desculpa de não poder confiar numa linguaruda. Essa mulher é o cão mesmo, né? Que isso, terrível! Agora sim, o caminho tá livre pra Adin colher os frutos da manipulação que plantou a longo prazo. Ela e o Engano viram um casal sensação do momento. Não escondem a paixão em nenhuma estação, e por um ano inteiro, a Adin fica no centro das atenções como queria. Sério, chega a me dar dor física por ver essa química desperdiçada num experimento psicológico. É humanamente impossível alguém se envolver com este homem e não amar ele de verdade, o que só prova que a Adin só pode ser mesmo uma maluca. Claro que ela também se integra perfeitamente na família, tratando a avó super bem e reforçando a imagem de órfã sofrida para sensibilizar a senhorinha. Com o passar do tempo, a vovó gentil se torna muito próxima. A visita com frequência, cuida dela quando adoece, a conforta depois de pesadelos e a trata com um carinho genuíno que a Adin nunca sentiu na vida, como se realmente fosse preciosa. E toda essa reação, gente, me dá medo, porque o olhar dela continua indecifrável. Não dá pra saber se ela tá emocionada por receber afeto pela primeira vez, se tá confusa ou se tá calculando como arruinar aquela família. Será que ela teria coragem de fazer isso? O que se passa na cabeça dela? Bom, coragem de colocar os seus pau-mandados pra escanteio ela tem, porque enquanto a sua vida estiver mil maravilhas, não precisa deles e os deixa lá, apáticos, esperando contato. Pelo menos o Yehu e o Jun-soo fazem companhia um ao outro. Isso porque, supostamente, eles se odeiam, né? Nem os dois acreditam mais nisso. E o fato do Jun-soo não reclamar do Yehu invadindo sua casa só mostra como criaram um laço muito fofinho de amizade. A única que não se adaptou a essas visitas é a Lina, que se assusta quando abraça as costas esbeltas do homem errado. Pois é, por algum motivo, até a garota tá inclusa nesse grupo. Talvez pro Jun-soo mantê-la sob controle, talvez porque viraram colegas, ou provavelmente um pouquinho dos dois. Claro, ela ainda odeia a inimiga e não gosta de ver como Jun-soo é apaixonado, dependente e obcecado pela doida. Se a ausência da Adin já não deixasse o Jun-soo abatido, ele também enfrenta problemas familiares. O seu amado avô tem adoecido com uma frequência preocupante e a sua mãe desesperada não colabora, os infernizando por dinheiro, já que se meteu com agiotas e precisa pagar dívidas. Por isso, o moço já introvertido fica cada vez mais sufocado. Quem quebra o silêncio é a Adin. E adivinha por quê? Claro, porque ela tá em apuros. E o Yehu, que continua aos pés dela, é convocado para resolver. Acontece que se os X da Adin não forem eliminados com a morte, eles sempre voltam. E é o caso agora. A mimada da escola e o ex-chefe reaparecem. Mesmo forçada a trabalhar numa loja de calçados porque perdeu tudo, a Seon-hee continua arrogante e burra, porque só tendo um neurônio a menos para provocar
invocar o perigo de novo. Não entendo o que essa gente pensa. Depois vai parar numa cova rasa e vai querer reclamar lá do inferno. A Sonri não suporta ver o sucesso da Adin e vai pra internet acusá-la de bullying, o que é uma das piores denúncias para um artista receber. Mas antes que tudo vire um escândalo, o Jae-woo a ameaça, e antigos alunos também descredibilizam a história, a fazendo apagar o post como uma mera hater mentirosa. O retorno da segunda vítima é quem mais preocupa a Adin, porque de todas as pessoas que o Sr. Che poderia encontrar após sair da prisão, a avó do Wingan era a última que ela esperava. Descobrir que a avó é próxima do ex-chefe porque foi voluntária na penitenciária faz a Adin tremer de medo, mas para sua sorte, o homem não expõe que foi incriminado por um crime premeditado por ela. Apesar de se sentir encurralada, o Jae-woo segue o Sr. Che em silêncio e não encontra nada demais. Então, ela fica um pouco mais tranquila. Talvez ele seja o mesmo homem bom e ingênuo de sempre. E bom, como até agora a Adin não procurou Jun-soo, ele tem uma ideia para atraí-la, porque já tá quase em estado de abstinência por estar longe dela. O seu novo livro de romance dramático será adaptado para o cinema. E apesar de surgirem boatos de que a Lina vai ser a protagonista, por causa da sua proximidade com o autor, o Jun-soo quer exclusivamente a Adin como a personagem principal. Daí, ele consegue o que quer. A Adin o encontra depois de 1 ano afastada, irritada por ele tentar mantê-la presa ao seu mundo melancólico. E sim, é basicamente isso que o Jun-soo quer. Por isso, cobra que ela mantenha a promessa de terminar com o Wingan, porque o namoro era para durar só 1 ano. O Jun-soo tá tão biruta das ideias que até tenta beijar a Adin, e o toque tenso de lábios só não acontece porque ela desvia e a Lina interrompe, furiosa por flagrar a cena comprometedora. E mais uma vez, eu realmente não sei o que se passa na cabeça dessa gente que insiste em desafiar a Adin sabendo que ela é louca. É o que acontece de novo, porque a Lina escolhe o jantar romântico de aniversário da Adin para aparecer com o Jun-soo. E nesse encontro duplo desagradável, conta sobre a cena que flagrou noite passada e o fato dos dois serem meio irmãos. O Wingan é pego de surpresa, porque são fatos que a Adin manteve em segredo, mas apesar de chateado, ele tá tão apaixonado que ignora as tentativas da Lina de mostrar a verdadeira face da Adin. A inimiga pode até ter conseguido estragar a noite e adiado o pedido de casamento que o Wingan faria, mas quem muda o rumo da história mesmo é a avó dele. Quando o irmão dele liga para avisar que a senhora achou o caderno perdido, a Adin sente o sangue gelar, porque o diário roubado estava na sua casa. Ou seja, a essa altura, a avó já sabe que tudo foi premeditado, que a Adin estudou a família, manipulou o neto e pôde desmascará-la. Aproveitando que o Wingan ainda tem compromissos, a Adin vai até a avó, e agora é o meu sangue que gela de medo. E sim, as coisas desandam. Quando os meninos chegam correndo, a adorável vovó já tá caída na escada, e o mais abismado com a cena trágica e sangrenta é o Jun-soo, que pensa a mesma coisa que a gente. A Adin acabou com a vida de mais um inocente. Apesar de ser levada para a emergência, a senhora infelizmente não sobrevive à cirurgia. E enquanto observa a Adin chorar, o Jun-soo se tortura pensando se ela mais uma vez deixou a crueldade falar mais alto para se preservar, se aquela tristeza é verdadeira ou não. A notícia atinge o Wingan como um soco no coração e ele desmorona nos braços da Adin durante o funeral. Já o irmão dele, dividido entre luto e desconfiança, aproveita que o Sr. Che foi prestar condolências e pergunta se a Adin causou a morte do pai. É aqui que, incrivelmente, o Sr. Che desiste de se vingar e nega tudo. Mais uma vez, ele assume a culpa e, numa conversa privada com a Adin, deseja a felicidade dela. Ele admite que sentiu raiva e rancor por muito tempo, mas que depois também sentiu pena e, por isso, aceitou que o seu destino era ser o adulto confiável que ela nunca teve. Pois é, minha gente, agora, pra nascer um ser humano bom que nem esse, vai ser só daqui aproximadamente uns 5 milênios, mais ou menos isso. E uma mulher tão misteriosa como essa aqui também é difícil de achar. E é isso que deixa a Adin tão malignamente cativante, porque a gente nunca sabe quando ela tá sendo sincera. Eu não duvido que ela esteja abatida de verdade porque foi tocada pelo amor da vovó. Mas também eu não duvido que ela esteja atuando, porque é isso que ela sempre faz. Cara, que raiva! Por conhecer tão profundamente a Adin, o Jun-soo é um dos que suspeitam dela ter empurrado a senhora
hora da escada com frieza. Já o Jae-woo acha que a Jin é uma santa e nem cogita a chance dela ter feito algo tão absurdo. Por isso que ele fica bravo quando o amigo pede para roubar as imagens da câmera de segurança da vizinha. Mas ok, por precaução, ele faz isso e também prepara uma refeição para cuidar do amigo derrotado. Ao invés de ficarem presos nessa devoção pela Jin, vocês deveriam focar um no outro, porque esse bromance é a única coisa que traz um alívio cômico no meio de tanta coisa sombria. Outra pessoa que se tornou presa a Jin é o Win-gun. Antes mesmo de perder a avó, ele já não queria atuar. Estava cansado de eventos e só queria uma vida tranquila ao lado da Jin, que se tornou a sua única felicidade. Coitado, já estava completamente dependente. Depois da morte da avó, o Win-gun fica ainda mais vulnerável e, afundando em depressão, ele termina de se apoiar na Jin, mas isso não estava nos planos dela. Ainda mais quando ele começa com os papos de se aposentar para eles se casarem. E só os boatos atrapalham a sua ascensão profissional numa indústria que apaga mulheres depois do matrimônio. Isso é tudo o que a Jin não quer. Por isso, ela faz a coisa mais deplorável até agora. Descarta o engano nesse momento devastador, terminando o namoro sem um pingo de responsabilidade afetiva. Isso por si só já é péssimo, mas ela escolhe ser 10 vezes mais cruel, assumindo friamente que roubou o diário da avó para seduzi-lo usando as suas fraquezas. O engano fica perplexo e horrorizado com a insensibilidade e mudança abrupta que a tornou praticamente irreconhecível, mas o que termina de destruí-lo é ouvir a Jin insinuar que talvez tenha deixado a avó morrer de propósito. E caraca, uma facada doeria menos, porque ele jamais imaginou que a mulher que amava e queria formar uma família era um monstro. O choque da revelação e o peso dos demônios interiores que o corroem há tempos levam o Win-gun ao extremo de um colapso irreversível, e a Seo Miri o encontra sem vida na banheira cheia de sangue. Sério, que merda. Como notícia ruim chega rápido, o Jun só descobre o que houve e a indiferença da Jin o revolta. Ele não entende como ela não sente culpa por destruir uma família inteira, já que as suas ações impiedosas contribuíram para o Win-gun tirar a própria vida. Mas a Jin inverte o jogo como sempre faz quando é cobrada. Ela empurra a responsabilidade para cima do Jun só, ridiculamente dizendo que se ele tivesse a protegido na infância, não teria se tornado o que é hoje. Uma acusação cruel e injusta, porque ele também era só uma criança na época. Esse é o pior tipo de manipulação emocional com o Jun-soo, porque ao mesmo tempo que cutuca diretamente os seus traumas, a traiçoeira diz que nunca vai culpá-lo, porque se importa com ele. Meu, que raiva! Diante desse jogo tóxico, o Jun-soo toma coragem para ver o vídeo das câmeras de segurança e provar a si mesmo que a Jin foi corrompida. Mas para sua surpresa, a história mirabolante que ela contou para a polícia era verdade. Não houve assassinato. A primeira reação da avó ao saber da traição foi de raiva, mas depois da Jin admitir que mentiu no início e acabou se apegando de verdade, a senhora a perdoou. Ela estava disposta a manter segredo e seguir em frente, mas de fato, quando chamou a Jin para ver gatinhos de rua que alimentava, ficou tonta subitamente e caiu da escada sozinha antes que a Jin pudesse segurá-la. É isso que vem a assombrando terrivelmente, porque sempre que uma faísca de humanidade cresce no seu coração, sempre que a esperança de ser amada reacende, esse amor é arrancado dela e só reforça a ideia de que a esperança é uma fraqueza que só causa dor. Gente, queimei a língua, xinguei e duvidei dela até o fundo da minha alma, quando de fato não foi ativamente culpada pela morte da senhora. Mas também ela não é inocente, né? Isso não a exime da culpa do que fez com os outros, principalmente com o engano. Eu interpretei que ela ficou sim um pouquinho abalada, porque não era o fim que ela pretendia para ele. Mas esse remorso não se prolonga, afinal, como ela mesma diz, foi ele quem teve azar. Eu só não entendi por que ela foi tão má em deixar ele partir achando que foi a culpada. Parece que ela prefere ser odiada e temida do que correr o risco de ser abandonada. Após a divulgação do suicídio do Win-gun, a Jin recebe uma enxurrada de ódio. Fãs viram inimigos e o seu nome fica associado à tragédia. A presidente, que considerava o Win-gun como um irmão, é a mais arrasada e rancorosa. E diante dos protestos do público pedindo a expulsão da atriz, é isso que a Miri decide fazer, só que numa escala muito maior. Agora ela quer destruir a Jin por completo com os dados do seu passado. Se bem que esse problema com a chefe parece só um grãozinho de arroz perto do novo
obstáculo que vem por aí. Já tem alguns dias que a Adin vem sendo seguida por caras estranhos e só se safou porque o Jae-woo agiu para interrompê-los. E pelo jeito que ele leva uma surra dos engravatados que o deixam estribuchado na rua, não é coisa leve não. A barra tá pesada e tem tudo a ver com esse cara enigmático que vigia a Adin com um brilho perturbador e obcecado nos olhos. Agora, a pergunta que fica não é quem ela vai destruir, mas sim quem vai destruí-la. E para saber como tudo pode mudar até o final, porque só tem gente maluca nessa história, você tem que prometer que vai continuar aqui. Até o próximo vídeo e tchau!